Muito bem, já deve estar espelhado a tela para vocês. Nós estamos estudando, então, o Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, que trata do mundo dos espíritos, e vamos iniciar, então, o estudo da noite. Nas apresentações anteriores, foram estudados dentro desse capítulo alguns subtítulos que aí estão: o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo. E na quarta-feira passada, o João Ramos apresentou o tema idiotismo loucura. Hoje nos cabe falar a respeito da infância, que são as questões de 379 até a 385. Esses dois últimos itens serão tratados por alguns apresentadores que se apresentarão nas semanas subsequentes. E antes de nós começarmos, nós não poderíamos falar sobre a infância que nós não fizéssemos uma retrospectiva falando um pouquinho sobre o prelúdio da volta. Então, vejamos. Prelúdio da volta, nós estamos falando de reencarnação. O João até citou isso, né? E, obviamente, quando o espírito se prepara para retornar ao palco terrestre, Kardec perguntou se o espírito escolheria o corpo que ele encarnaria, né? E o que vocês acham? Vocês acham que o espírito pode escolher o corpo em que encarnará? Olha a resposta dos espíritos. Ele pode se escolher, mas se ele tiver méritos para isso. Existe toda uma programação, efetivamente, estudando-se o mapa de tudo aquilo por qual ele deverá passar, a fim de que o seu corpo seja adequado à sua tarefa e aquilo que ele tem que efetivamente efetuar aqui na sua missão na Terra. Nem sempre, portanto, lhe é permitida essa escolha. Por que nem sempre lhe é permitida a escolha? O corpo pode ser imposto como uma expiação. Muitas vezes o corpo que ele vai receber é uma expiação, o corpo muitas vezes com defeitos, né, com imperfeições, onde ele terá limitações de seus movimentos também, e às vezes até mesmo limitações mentais. Nós conhecemos vários casos que isso acontece. E as sensações diante da encarnação? Olha, nós temos um medo danado de morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas todo mundo não quer morrer, tem medo de morrer, né? E os espíritos que lá estão também, eles têm o mesmo receio. Eu diria até que o receio é até maior dos nossos receios da surpresa no além-túmulo. Porque ele sabe que vai mergulhar no mundo onde terá muitas provas e muitas dificuldades. Então, o sentimento naquela hora é de muita insegurança. Basta ver em Missionários da Luz, né? A reencarnação de Segismundo, o caso narrado do Pollux. Agora, existem algumas que estão preparadas por isso, né? Alcione, por exemplo, no livro Renúncia, ela conta que ela, por livre e espontânea vontade, havia escolhido reencarnar. Então, ela estava bem preparada para isso. Mas a maioria dos espíritos ficam efetivamente com expectativa, muita ansiedade e agonia. Ora, se nós coloquemos no lugar dos espíritos, nós também, com certeza, ficaríamos com essas expectativas, ansiedades e também com agonias. A perturbação é maior e mais longa do que o desencarnar. Olha, parece que a perturbação faz parte da nossa vida, viu? Quando nós desencarnamos, quando nós vamos encarnar e também durante a vida temos muitas perturbações. Mas são todas lições e aprendizados para o nosso próprio crescimento. E diz, então, que ela é maior e mais longa do que ao desencarnar. Pela morte, olha só o que os espíritos dizem, hein? O espírito sai da escravidão, quer dizer, nós estamos na escravidão, nós somos escravos do nosso corpo, presos pelos grilhões da carne, ilimitados e muitas vezes as nossas faculdades, mas pelo nascimento, ele entra para ela. Então, quer dizer, quando nós reencarnamos, estamos entrando, então, para a escravidão, e pela morte nós estamos nos libertando dela. E a união da alma e do corpo? Nós sabemos, né, os espíritos já nos disseram que o espírito, a ligação é exatamente na concepção, no momento que o espermatozoide penetra o óvulo,
Ali se dá a ligação do espírito e começa, então, a ligação do espírito que se completa no nascimento e o espírito reencarnante, durante a gestação, o que acontece com ele? É tomado de perturbação. Daí a perturbação novamente, né? Ele entra num estado de sono. Seu perispírito, então, passa por um processo de redução. Ele vai reduzindo-se lentamente, se acomodando ao feto. Suas ideias se apagam. Ainda bem, né? A gente às vezes não tem boas ideias, né? Mas as suas ideias se apagam, mas não estão perdidas. Há o esquecimento do passado. Eu diria que não é bem o esquecimento, é apenas um esquecimento temporário, porque tudo está guardado no nosso perispírito. Então, ele não vai perder aquilo que ele já vivenciou em milhares de existências, em milhares de experiências na carne. Mas há o esquecimento do passado, a fim de que ele possa recomeçar. E após o nascimento, as faculdades começam a se desenvolver com o desenvolvimento também dos órgãos. E pouco a pouco, a criança vai, então, retornando com as suas ideias, pouco a pouco. E aí entramos, então, nas perguntas a que nos fomos escalados para comentar a respeito. Na 379, por exemplo, a pergunta de Kardec é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Será que ele é tão desenvolvido quanto os seus pais, ou até maior que seus pais? E olha, os espíritos responderam a isso, viu? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Veja bem, a imperfeição eu não chamaria bem de imperfeição, mas apenas o pouco desenvolvimento ainda dos órgãos infantis se impede de se manifestar como adulto. Ele obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, obviamente, se ele tem limitações com o instrumento, ele vai se manifestar de acordo com o que ele tem à sua disposição. As limitações, nós vamos falar do pensamento. Kardec faz um comentário sobre a natureza do sonho e a lucidez dos espíritos após a morte do corpo. Vamos do primeiro passo, as limitações do pensamento. Como os órgãos ainda não estão desenvolvidos, ele tem efetivamente as limitações. E Kardec faz um comentário que ele retifica, aliás, ele ratifica isso. Ele diz o seguinte: comentários dele. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é o indício da natureza das preocupações do espírito. Ele vive o mundo dele, o mundo infantil, o mundo em que os órgãos lhe permitem que ele vivencie. Ele ainda está num processo ainda bem pequeno ainda. Não há um desenvolvimento maior no seu raciocínio, né? Na outra questão, na 381, a lucidez do espírito após a morte do corpo ainda criança. Olha, quando a criança desencarna, será que ela tem uma lucidez perfeita no momento que ela desencarna? Os espíritos responderam a isso. Com a morte da criança, Kardec perguntou, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Os espíritos responderam, assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Conosco também é assim. Nem sempre morrer significa, nem sempre desencarnar significa estar livre. Nós ficamos ainda, às vezes, por um processo, por um tempo de perturbação, ainda se os laços estiverem ligados ao corpo. E é isso que os espíritos responderam. Mas a criança retoma, obviamente, depois, né, o seu vigor primitivo. Voltando. Questão 382. As razões da infância ser um período de repouso e não de sofrimento para o espírito. Olha, nós estamos falando aqui de sofrimento, mas não é o sofrimento que nós temos da vida, uma vida difícil, uma vida dura. Ele fala de sofrimento para o espírito.
Será que o espírito sofre por ter órgãos assim ainda imperfeitos, como os espíritos disseram? E os espíritos responderam que, na realidade, não. Esse estado é uma necessidade, ele está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. O espírito está se desenvolvendo, é como se ele estivesse cansando. Então, a criança não sente, efetivamente, não tem nenhum sofrimento, né, pelo que ele tem desses órgãos ainda não desenvolvidos. Não, voltamos a repetir, ele não está se falando aqui de sofrimento de vida. Nós sabemos que tem crianças e infâncias que são sofridas pela qualidade de vida, né, pela falta de alimentos, uma série de coisas, doenças. Mas, nesse caso, é efetivamente sobre se ele sofre por ser uma criança, por estar nesse estado infantil. E os espíritos disseram que não, que aí ele está num período, então, de repouso. Continuamos aqui. A questão 383. Qual a utilidade, né, para o espírito passar pelo estado da infância? Por que nós temos que passar pela infância? Será que nós já não poderíamos nascer já desenvolvidos, com todas as nossas características, né? A providência, Deus, né, é previdente, é sábio. Então, nós temos aqui, na realidade, e os Espíritos nos esclarecem, que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educar. Gente, essa missão era tão séria que nós, quando começamos e mergulhamos, analisando as respostas dos espíritos, a gente percebe a responsabilidade que os pais têm quando recebem uma criança, quando recebem o seu filho. E aí ainda continua, né? Portanto, a infância é uma fase de adaptação necessária ao espírito e retorna à existência corpórea. Ela é existente nos diferentes mundos. Ela é, porém, menos obtusa nos planetas mais adiantados. Os espíritos já nos esclareceram que nos planetas mais adiantados, em mundos mais elevados, a infância ela é mais curta, em algumas ela é quase nula. Mas não é o caso da Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, e que os espíritos necessitam passar por essa fase da infância, assim de que eles possam ser reeducados. Quando nós reencarnamos, nós estamos praticamente retornando à lição para sermos reeducados. Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário, ele nos dá oportunidades, e isso vem através da nossa reeducação, através de novas oportunidades, novos recomeços. E aí a importância dos pais que estão sob a responsabilidade de receber esse espírito, fazer com que esse espírito, então, elimine muitos dos seus vícios na fase da infância e possa efetivamente desenvolver um caráter mais elevado, modificando atitudes. Então, a educação que nós falamos aqui da infância é uma educação, não que nós falamos dos bancos de escola, mas uma educação moral, de bons costumes, de elevação, de religiosidade, de respeito ao próximo e etc. A causa do choro como a primeira manifestação. Kardec perguntou por que a primeira manifestação do espírito, né, é o choro, não é verdade? Olha só, e é mesmo. Se nós analisarmos, o choro é a linguagem da criança, né? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhes são necessários. E os espíritos ainda respondem, não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietaria com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Isso é verdade, né, meus irmãos? Se realmente não tivesse o choro da criança e viesse só as alegrias, provavelmente já tem dificuldade até muitas pessoas de cuidar de crianças que choram e muitas vezes não se comovem
com esses processos, imagina se elas não tivessem essa linguagem do choro. Olhamos uma carinha de uma criança chorando e efetivamente nos comovemos e corremos a socorrer. E a mãe mais ainda, né? Porque a mãe reconhece o choro quando é de manha, o choro quando é de dor, o choro quando tem fome, o choro quando ela está com frio, quando ela está desconfortável. Olha, todos os tipos de choro a mãe reconhece de imediato, né? Toda mãe sabe, meu filho está chorando, eu já sei, está com fome. Meu filho está chorando, isso é manha, deixa que ele chore um pouquinho. Então, na realidade, a sabedoria, a previdência, ela é realmente, né, muito sábia. E aqui, Kardec, na questão 385, ele faz uma série colocando as causas das mudanças do caráter da adolescência. Nós vamos tentar desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Ele alinha várias instruções nessa questão. Onde nasce o afeto às crianças, por exemplo, o aspecto da inocência das crianças, tão bem falada por Jesus, na passagem do capítulo do mês, bem-aventurados puros do coração, quando Jesus coloca a criança como símbolo da inocência e da pureza, ao qual nós devemos nos espelhar e buscar o exemplo se quisermos adentrar o reino dos céus. O envolvimento dos pais, a inversão no mundo espiritual, isso aqui me chamou muita atenção, né? A inversão no mundo espiritual, quando nós adentramos o mundo espiritual como se fôssemos também adentrando, como se fosse na nossa infância também. E a fase de reforma dos caracteres. Então, vejamos. A infância. Por ser um período de repouso, como nós já falamos, para o espírito, as tendências estão ainda adormecidas. O espírito, Deus encaminha, ele reencarnou, e todas as suas tendências, seus vícios e etc., eles vão começar a se apresentar, mas as tendências ainda estão adormecidas. É o momento mais maleável para se trabalhar com a criança. Nessa fase, então, o espírito é mais acessível às impressões e aos conselhos. Nós sabemos disso, né? Quando nós cuidamos desde pequenininho da criança, ela vai aprendendo. A criança faz o que ela vê. Ela repete o que o adulto faz, ela fala o que o adulto está falando. Então, ela se mira nos exemplos e ela, efetivamente, é acessível aos conselhos e às impressões que ela recebe. Ela oferece aos pais maiores possibilidades, então, de auxiliarem no adiantamento do filho nessa fase, que vai até os 7 anos, que é onde a reencarnação está praticamente totalmente formada. Então, nós temos que trabalhar muito bem essa primeira fase da infância até os 7 anos, porque depois a criança vai começar a se modificar e mostrar, quando chega na adolescência, mostrar exatamente o que ela era. E aí? É um momento, então, mais propício para reformar o caráter e reprimir os maus pendores. É nessa fase que nós devemos trabalhar com a criança. E na questão 208, que está um pouco fora dessas questões, mas ela tem muita ligação, qual a influência dos pais sobre o filho? Será que exerce influência sobre o filho, na educação dos filhos, no comportamento, na vivência, nos exemplos? E os espíritos responderam. Grande influência exercem. Olha só, os pais exercem grande influência. E como exercem? Os pais têm por missão, olha a palavra, hein? Missão, desenvolver o espírito do filho pela educação. Aquela educação que nós comentamos, não a educação da escola, da alfabetização. É claro que essa também é importante, mas é outra educação, a educação do espírito. E olha essa frase, o quanto que ela é grave para todos nós. Tornar-se-ão culpados de falirem nessa tarefa. Vejam só, seremos cobrados como pais se falirmos na tarefa de educarmos os nossos filhos. E é o que acontece muitas vezes. O relaxamento dos laços de família, a família desestruturada. Consequência, o espírito que veio para ser educado acaba sendo um espírito revoltado,
um espírito que não foi modificado nas suas tendências, que não recebeu bons conselhos e acaba se tornando um adolescente rebelde e deseducado. E aí aumenta, claro, né, a intensificação do egoísmo na sociedade. É quase que uma encarnação perdida, porque praticamente ele vai retornar a ser exatamente o que ele era antes de encarnar. Eles não trabalharam a mudança no seu caráter, na sua personalidade, para que ele se tornasse, então, um espírito melhor. E aí nós encontramos esse tipo de comportamento. As mudanças, então, se revelam no caráter da criança. E aí a criança, se não foi educada, ele retoma a natureza que lhe é própria, aquela que ele já vivenciava. E mostra-se, então, qual era. Perdeu-se uma grande oportunidade de reeducar nessa idade, é muito difícil. Aí é a vida que vai ensinar, né? E muitas vezes a vida ensina de uma forma totalmente errada, que às vezes, em vez do espírito ter uma melhora, ele acaba complicando ainda mais e criando ainda mais débitos para a sua vida. Ora, depois quem será cobrado, com certeza, os pais serão cobrados, além do espírito que terá que reparar tudo isso novamente, não é? Em Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, que foi editado pela FEB, esse livro, ele faz uma comparação. Como ele comparou a existência terrena, né, a uma longa viagem, como ele definindo a infância. Emmanuel diz o seguinte, que a juventude pode parar da esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, olha, está indo para uma viagem de barco. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes. Quem são os marinheiros experientes? São os pais, os educadores, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Nós temos aí duas imagens, um porto chegando, as pessoas chegando em segurança, desembarcando na viagem, e temos a imagem do lado direito, provavelmente uma existência perdida, porque, obviamente, naufragou na caminhada. Nós colocamos isso aqui apenas para os pais da época, nessa época de transição planetária. Olha, o que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos vendo crianças que estão reencarnando com atitudes totalmente diferentes, né? Com muita precocidade, são crianças precoces. Elas têm uma facilidade em dominar as novas tecnologias, que é uma coisa extraordinária. Nós vemos aí as vovozinhas, né? Sempre pedindo ajuda do netinho, da netinha, para mexer com o computador, com o celular. E eles têm uma facilidade que é uma coisa extraordinária. Grande intelectualidade. É uma geração altiva. Olha as expressões dessas crianças, né? São independentes. O discurso da mera proibição que nós estamos acostumados com as crianças não funciona mais. Eles precisam ser convencidos de que aquilo que está falando é verdadeiro para eles, porque senão eles não vão aceitar, não. Eles já discutem com os adultos e têm opiniões próprias, que às vezes até nos surpreende. Alguns com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Oh, como tem hiperatividade. Como dão trabalho crianças que têm hiperatividade. O aumento da mediunidade. Olha, planeta de regeneração vai ser uma maravilha. Novos sistemas de valores. E eles vêm, inclusive, para reformular os valores sociais e aprimorá-los. Que beleza! Isso está no livro As Crianças Índio e a Visão Espírita, do Divaldo Franco. André Luiz também nos coloca que os pais respondem espiritualmente como os cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Conduta Espírita, no capítulo 21. E são os mesmos, né? Cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Meus amigos, estamos caminhando, então, para a finalização do estudo sobre a infância.
E gostaríamos de colocar ainda que, como criança, o espírito enverga temporariamente a túnica da inocência, um fato que atesta a bondade e a sabedoria de Deus, porque sua aparente inocência e fragilidade despertam o carinho e a simpatia dos adultos que o cercam, facilitando assim o processo da sua reeducação. Lembremos sempre dessa reeducação. E gostaríamos de fazer a nossa conclusão, lembrando então aqui o chamamento e o conselho muito sábio de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos é confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse feliz. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá o seu amor. Santo Agostinho, no Evangelho, no capítulo 14, no item 9. Encerramos assim o estudo, meus irmãos, dessas questões sobre a infância, lembrando sobre a nossa responsabilidade como pais em educar e levar o filho em direção a Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que a noite seja bastante proveitosa a todos com o nosso tratamento. Fiquem na paz de Deus, meus irmãos.